Javier Milei está se tornando o pesadelo de toda a esquerda mundial. É claro que, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, isso faz uma diferença muito grande. Mas o grande diferencial do Javier Milei é que ele está tirando um país com uma economia completamente quebrada, totalmente fragilizado e colocando nos trilhos novamente, uma perspectiva de futuro ainda melhor. E isso está fazendo toda a diferença. E por que ele está se tornando realmente o terror, está abalando a estrutura, deixando muita gente da esquerda preocupada, inclusive, com o crescimento da Argentina que não para? Seja bem-vindo ao canal, eu sou Léo Vieira, e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa diferença que faz uma presidência da esquerda e uma presidência da direita com essa respectiva visão de mundo. Se a gente fosse resumir, em essência, o que é direita e esquerda, a gente vai buscar mais a parte econômica. É claro que os valores morais, aquilo que a gente acredita é importante, claro, mas a esquerda consegue simular todos esses aspectos. Mas, em essência, a economia é que faz toda a diferença. E o que a gente pode definir como sendo esquerda e direita? A esquerda, ela prega o Estado máximo. Todo o poder no Estado para poder controlar a economia, controlar o que as pessoas podem ou não podem fazer, controlar, se fosse possível, até o seu pensamento. Agora, a direita, ela prega o foco no indivíduo, a liberdade individual, tanto na economia, liberdade de expressão, livre comércio. Isso é que faz toda a diferença. Então, não adianta simplesmente a pessoa achar que é conservador, eu tenho esses valores, mas eu quero que o Estado controle tudo. Eu sinto muito, mas é só mais um sócio de direita. Então, tendo em vista esses dois aspectos, a gente vai agora entender por que as medidas do Milei conseguiram realmente tirar a Argentina do buraco e está colocando no rumo agora do crescimento, do desenvolvimento, com uma perspectiva futura muito boa. Bom, aqui no Bloomberg Linha, Milei ganha popularidade com sinais de recuperação econômica na Argentina. A aprovação dos argentinos em relação ao governo subiu cerca de 47% em novembro, em comparação com 43% no mês anterior, de acordo com a Latam Pulse, uma pesquisa realizada pela Atlas Intel para a Bloomberg News. No início de outubro, a popularidade de Milei havia sido abalada por um protesto nacional em massa contra seus cortes de gastos nas universidades públicas, um ponto de orgulho na segunda maior economia da América do Sul. E a gente vê aqui no gráfico a aprovação do Milei, que estava sempre superior, teve esse momento aqui que chegou a ficar abaixo da desaprovação, mas agora está voltando a crescer com a melhora da economia. O que a gente pode extrair desses pontos aqui? Qual é a principal política do Milei sobre essa questão da economia? Ele está cortando custos, ele está reduzindo o tamanho do Estado. Ele está já quando entrou, começou uma demissão massiva e muitos funcionários públicos foram cortados aí, ministérios, ele cortou para metade aí, reduziu bastante o custo do Estado e esse é o caminho principal. É claro que todo governante que entra, ele tem os incentivos para quê? Para aumentar o número do Estado, aumentar o número de cargos políticos, porque assim ele vai conseguir exercer mais influência e essa é a receita do fracasso que vinha sendo utilizada pelos presidentes anteriores aí. E é o principal modus operandi da esquerda. Eles querem simplesmente colocar todo o poder no Estado, achando que o Estado realmente resolve. E eu realmente acho que tem gente que acredita que isso seria possível, mas a gente percebe que, na verdade, não. Não adianta você simplesmente nem colocar, não, é só colocar as pessoas adequadas, um bom gestor ali que ele vai resolver o problema. Está intrinsecamente relacionado à forma da construção do Estado. Então o sistema ele é formado dessa maneira. E isso é o principal ponto que acaba dificultando. Bom, a comparação agora com o governo Lula. Lula em queda. A pesquisa realizada pela Atlas Intel para Bloomberg News revelou também que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em queda, apesar da resiliência da economia. Dado chama a atenção para os riscos que a inflação e as próprias políticas de gastos do seu governo representam para o futuro do seu mandato. E eu gostaria de colocar um parêntese aqui sobre essa questão da resiliência da economia. Não é que o Brasil tem uma economia forte, resiliente, capaz de manter os custos exacerbados aí do governo e vai ficar tudo bem. Não é bem por aí. São toda vez que você começa a tomar atitudes na economia, e principalmente um país de dimensões continentais como o Brasil, isso leva um certo tempo para começar a ter efeito. Então, hoje, a gente começa a colher alguns frutos de decisões que foram tomadas no governo Temer, no governo Bolsonaro. Então, começa a gerar valor apenas agora. E isso é um dos grandes problemas, assim, que as pessoas não conseguem enxergar essa perspectiva futura do que está acontecendo, essas decisões que são importantes hoje, são muito imediatistas, normalmente. E isso é que gera essa, digamos, resiliência que eles estão comentando aqui. Mas nada mais é porque o tempo que leva para poder cada atitude realmente tomar, causar seu efeito. E o ponto importante é a gente entender que o Milei
cortando custos, reduzindo o tamanho do Estado, demitindo, cortando realmente na carne, ele consegue melhorar a economia. E por outro lado, a gente vê aqui que o governo Lula é um governo fraco, que precisa comprar apoio, um governo gastador, que não tem medida, já entrou, assim, dobrando o número de ministérios, colocando, reativando vários cargos públicos que foram extintos no governo Bolsonaro, e isso está gerando esse déficit absurdo que a gente está vendo, que recentemente alcançamos o recorde de 9 trilhões de reais, algo que nunca tinha sido alcançado, né? Mais um recorde negativo aí para esse governo. E algo importante para a gente levantar aqui, o Brasil, que tem a maior economia da América Latina, voltou a crescer além das expectativas no terceiro trimestre, em um contexto de forte demanda doméstica, desemprego em níveis recordes e aumento dos salários. O ponto que é perigoso aqui a gente avaliar a questão do crescimento do país, o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto. Normalmente, para o cálculo do PIB, eles levam em consideração também os gastos públicos. Ou seja, um governo gastador que está fazendo afundar a economia, ele vai mascarar o PIB, parecendo que ele está crescendo, justamente por conta desses gastos. É como se você colocasse assim, ó, eu vou passar a gastar mais com cartão de crédito assim, daí meu salário vai parecer que está maior. Então eu vou conseguir sustentar mais, então vou parecer que eu estou prosperando. E é fica só nas aparências de fato, né? Milei ganha confiança dos mercados ao tirar a Argentina da recessão. Nos últimos dias, vários funcionários de seu gabinete comemoraram nas redes sociais o fim da recessão, confirmada por economistas locais ouvidos pelo Globo, que destacaram ainda outros indicadores positivos, que fazem de Milei um presidente amado pelo mercado e elogiado pelo Fundo Monetário Internacional. A queda expressiva da taxa de risco do país, da inflação e do dólar, o equilíbrio das contas fiscais e os dados positivos, embora ainda tímidos, de reativação da economia. Temos previsão de encerrar este ano com superávit fiscal pela primeira vez em 16 anos. O Banco Central voltou a comprar reservas, a inflação passou de 25% ao mês em dezembro do ano passado para 2,7% em outubro. E o governo, apesar de ser minoria, está conseguindo aprovar seus projetos. Bom, como o Milei conseguiu baixar a inflação e o valor do dólar na Argentina, né? Notícia aqui na BBC. O plano Milei. Na Argentina, a explicação é relativamente simples. Como os diferentes governos gastaram mais do que arrecadaram, o que acabou acontecendo foi que o excesso de gastos acabou sendo financiado pela impressão de papel moeda, ou seja, com emissão monetária, porque ninguém empresta dinheiro para a Argentina. Rogeado garante que o problema foi piorado porque, além de imprimir dinheiro para o Tesouro, o Banco Central também passou a conceder empréstimo ao Tesouro, o que deixou ambas as organizações endividadas. O Banco Central sabia que geraria inflação com todos aqueles pesos que deu ao Tesouro, porque havia um excesso de pesos que o público não demandava e depois iria ou para o dólar ou para os preços. Para resolver o problema do Tesouro, Milei foi diretamente à raiz. Brandindo motosserra metafórica, símbolo de sua campanha, ele eliminou 1/3 dos gastos públicos de uma só vez. Assim, desde o primeiro mês de mandato, conseguiu reduzir as emissões de papel moeda, principal causa da inflação, e passou do déficit ao excedente fiscal, mais receitas do que despesas, algo que a Argentina conseguiu poucas vezes no século. Então a gente já começa a ver aqui toda a explicação, tudo o que aconteceu. Entram governos de esquerdas, incham o Estado, coloca cada vez mais gente, cada vez maior o controle, o Estado não dá conta de se sustentar, parasitando a população, e aí os gastos se tornam exacerbados. Normalmente as pessoas, os investidores param de emprestar dinheiro para o país, e o Fundo Monetário Internacional também, com essa perspectiva de piora, para de emprestar dinheiro. E aí o que acontece? O país passa a ter que se financiar. De que forma? Imprimindo dinheiro, gerando cada vez mais inflação, entrando aí no ciclo vicioso. Bom, Bolsa Argentina sobe 40 vezes mais do que o Ibovespa em 2024. E a gente vê aqui, o governo tem cortado custos, reduzido subsídios e implementado leis, além de revitalizar antigas, com o objetivo de diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios. Embora a economia tenha desacelerado devido à redução dos gastos públicos, espera-se que, no médio e longo prazo, o país volte a crescer com o aumento do consumo e do investimento privado, disse João Caprina, analista CNPI da Suno Research. Esses aspectos aqui, a gente está colocando a diferença frente a frente. E esse é o principal medo da esquerda global. Porque com um exemplo tão positivo da economia, tirando um país que estava no buraco, em uma recessão muito forte,
com algumas medidas, simplesmente colocando foco mais liberdade econômica, mais liberdade para as pessoas poderem comprar, vender, abrir um negócio, menos burocracia estatal, cortando subsídios, cortando da própria máquina estatal. O que acontece? A economia começa a crescer, começa a se desenvolver. Hoje a Argentina está se tornando um dos maiores pontos onde os investidores estão buscando aí deixar o seu dinheiro. E aí, essa dicotomia, um país onde estava quebrado, estava ruim, e surge um governo de direita mais liberal, com a economia mais focada no livre comércio, mais liberdade para o indivíduo. E aí a gente vê, por exemplo, o Brasil, onde uma visão mais voltada à esquerda, centralizadora, controladora, aumentando o gasto do Estado, aumentando cargos públicos, se for possível, até criação de novas estatais, novos órgãos públicos. O que acontece? Quebrando completamente a economia, gerando mais inflação, desemprego crescente. Isso é o principal terror para a esquerda mundial, porque a gente começa a perceber um país onde a economia está crescendo, um país onde a economia está afundando. Qual que é o principal ponto? O que é a visão de mundo desse presidente que a economia está crescendo? Menos gasto, corte das estatais, privatização, economia mais liberal, e esse que está afundando? Isso é o que vai causar a maior tragédia para a esquerda, onde eles vão realmente perder muito espaço. Por quê? Porque as pessoas vão observar, vão ver os exemplos, a gente vê o que está acontecendo. Bom, para a gente fechar aqui, ministro diz que a Argentina será o país que mais vai crescer em 30 anos. Muitos já falaram em milagre econômico. Eu não acredito muito em milagres econômicos. Creio que os resultados econômicos não são outra coisa que a consequência das políticas econômicas. E se a Argentina foi tão mal nos últimos 123 anos, foi porque tomou más decisões econômicas, declarou o ministro Caputo. O método de Milei, em sua avaliação, foi ter conseguido convencer a população que o verdadeiro problema da Argentina sempre foi fiscal. Nosso presidente explicou fazendo uma campanha com uma motosserra, que atacaria a raiz do problema, que era o déficit fiscal. E este foi o mandato que passou à equipe econômica desde o primeiro dia. Estamos profundamente convencidos de que a Argentina será o país que mais vai crescer nos próximos 30 anos. E a Argentina volta a ser o destino de investimento estrangeiro após 10 anos fora do ranking global. E a gente percebe, mais recentemente, com a alta do dólar, o que está acontecendo. O investidor estrangeiro simplesmente está saindo do país. E, inclusive, o investidor aqui do Brasil, o brasileiro, também está buscando formas de tirar o dinheiro e voltar ele para colocar em economias que ou são economias fortes e pujantes, como os Estados Unidos, ou economias de crescimento, como a Argentina. E a Argentina está sendo o quê? Ela vai receber todo esse investimento que poderia ser aplicado aqui no Brasil, mas que agora, por conta de economias ruins, está simplesmente deixando o país. Então ele vai buscar, a Argentina vai buscar esses lugares onde tem, onde o presidente costuma agradar o mercado, não é verdade? Esse é o principal ponto que a gente observa. Então, nesses próximos anos, a gente vai ver uma queda muito grande da esquerda, porque todos vão perceber que essas ideias são completamente falidas e tudo que elas vão gerar é simplesmente caos, quebradeira, recessão, desemprego, inflação. Quando a gente vê mais austeridade, quando a gente aplica o quê? Liberdade, liberdade econômica, liberdade individual em sua plenitude, certinho? Bom, esse foi o resuminho que a gente fez para entender sobre como que essas políticas, principalmente liberais, libertárias, como o próprio Milei se declara um libertário, um economista libertário, elas vêm a favorecer a economia desenvolvendo um país. E a gente está vendo na prática o que acontece, tendo essa comparação em tempo real do que acontece. Se ficar qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Se tiver alguma notícia, algo para a gente poder comentar, pode trazer aqui também. Curta, compartilhe. E por esse vídeo é isso. Forte abraço e até a próxima.